João capítulo 14, eu pediria que você deixasse o texto aberto para a nossa exposição desta manhã. João capítulo 14, o texto já foi cantado, e se ele já foi cantado eu não vou ler, à medida que eu vou expondo, eu vou lendo então João 14. Vamos estar orando antes. Nós carecemos da graça de Deus, da capacitação do alto, da iluminação sobre as nossas mentes, para podermos ouvir a palavra, compreender a palavra e também praticar a palavra de Deus. Oremos. Damos-te graças, ó Deus, por esta linda manhã, por esse lindo dia. Estamos com vida, com saúde, com plenas condições de estarmos reunidos na tua casa, nessa casa de oração. E suplicamos a tua bênção sobre todos nós. E agora, ó Deus, que tu ilumines a nossa mente para nós recebermos a tua palavra com alegria, com gozo em nosso coração. E que esta recepção possa produzir salvação, transformação, santificação, disposição de estarmos obedecendo a tua palavra. Tu derrames sobre todos nós que estamos presentes aqui e todos que estão conosco pela internet, e sobre aqueles que haverão de ouvir a mensagem também em outro momento, que a tua graça esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Essa é a nossa proposta desta manhã. E o nosso objetivo do sermão é obter paz verdadeira em situações difíceis. Você que está conosco aqui nesta manhã, no templo, está aqui presencialmente, e você que está conosco pela internet, qual é a sua situação hoje? Dias tranquilos? Dias sem problemas? Dias sem doenças? Sem tribulações? Ou dias aflitivos? Quem sabe uma tempestade está varrendo a sua vida. Obter paz verdadeira em situações difíceis. Essa é a nossa proposta dessa manhã. Como que nós podemos encontrar a verdadeira paz, mesmo quando o problema está conosco? Quando o coração está apertado. Quando a situação está difícil. Eu vou mostrar pela palavra de Deus que isso é possível. Que isso é possível. Até um cântico, né, que diz que a paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. Há pessoas que pensam que paz é isenção de problemas. Que paz é desfrutar de dias sem nenhuma angústia. Isso não é verdade. A paz verdadeira, ela pode estar presente mesmo quando as situações não estão favoráveis. E o canto que eu citei, a paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem, depois fala que, a despeito das circunstâncias, as circunstâncias invadem a nossa vida, solapam a nossa vida muitas vezes, mas a paz verdadeira está acima das circunstâncias. A paz é ultra circunstancial, está acima. A nossa introdução, os capítulos 14 a 16 de João, resumem o ensino de consolo e encorajamento de Jesus. Então, quando você lê esses capítulos 14 e 16 de João, aí culmina com a oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17. Mas 14 a 16 é o discurso de despedida de Jesus.
Ele vai partir, ele vai morrer na cruz. Ele está indo para Jerusalém, vai morrer na cruz. Então ele está ensinando os discípulos, dando uma palavra de consolo, de encorajamento. E veja que João 14:1, não se turbe o vosso coração. E termina 16:33, no mundo passais por aflições. Veja como que esse texto, esse bloco bíblico começa e termina. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Eu fiz um discurso de despedida. Eu fiz um discurso de encorajamento, de consolo. Mas não estou prometendo que vocês não vão passar por aflições. Vocês obedecendo a minha palavra, vocês vão ter aflições. Mas eu estou dizendo, não se turbe o vosso coração. E se você ler um pouco antes, no capítulo 13 de João, por que os discípulos estão aflitos? Porque eles estão com o coração angustiado. O que está acontecendo? Você vai ver que Jesus está dizendo que vai partir. É a despedida. Ele está dizendo para o grupo apostólico que um vai traí-lo. E está dizendo que Pedro vai negá-lo. Então veja que antes dele falar isso, ele disse, olha, eu vou embora. Estou dizendo para vocês. Eu não vim a esse mundo para ser um líder político, para libertar vocês do jugo do Império Romano. Vocês estão equivocados. Vocês estão aguardando aqui uma libertação política. Não é comigo. Eu vou partir, eu vou morrer. Ele já tinha dito isso outras vezes. Então veja que diante dessas realidades do capítulo 13, os discípulos estão numa tempestade. O coração está perturbado, aflito. É isso que está acontecendo. Jesus está com os seus discípulos antes de ir para a cruz. É um momento de despedida. Todos estavam tristes, confusos e perturbados, pois sabiam que a separação era certa. Eles não sabiam bem o que ia acontecer. Eles não sabiam. O que vai ser depois dessa? Seguimos o mestre 3 anos. Agora o mestre vai embora, diz que vai morrer. Então eles estão numa situação de indefinição. É um momento de muita opressão espiritual. E na nossa vida, a semelhança dos discípulos, que receberam algumas notícias, né? Eu vou embora, um vai me trair, Pedro vai me negar. Também na nossa vida chegam informações bombásticas. De repente, o curso da vida está indo normal. O compasso está normal. De repente chega uma notícia. Uma notícia que chega e que abala o nosso coração. E chega em nosso coração a opressão espiritual. E aí Jesus é o Consolador amado. Ele conhece a necessidade dos seus amados. Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração. O mesmo Jesus que estava ali no colégio apostólico, proferindo os capítulos 14, 15 e 16. E depois fez a oração sacerdotal, orando por eles e orando por nós. João 17 é uma oração de Jesus pelos discípulos e por todos que iriam crer até a volta de Jesus. Então ele está intercedendo por você nessa manhã. Ele é o Consolador amado e ele conhece a necessidade dos seus amados. E é ele que determina. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. A primeira verdade que eu encontro nesse texto, se é Jesus que está falando, é um mandamento. É ele que disse para os discípulos,
não se turbe o vosso coração. Ele está dando uma ordem. Ele não está sugerindo. Eu estou sugerindo para vocês que, a despeito da minha partida, a despeito de um traidor que está no nosso meio, a despeito de que Pedro vai me negar, eu estou sugerindo. Não fiquem perturbados. Não fiquem aflitos. Ele não está sugerindo, ele está ordenando. Não se turbe o vosso coração. É um mandamento de Jesus. Os discípulos estavam transtornados e perturbados. Mas Jesus lhes ordena. Você está transtornado nessa manhã? Como é que você entrou aqui na igreja hoje? Como está o coração de você que está conosco pela internet? Jesus está dizendo para mim e para você, não se turbe o vosso coração. Na nova versão transformadora, diz, não deixem que seu coração fique aflito. Não deixem que seu coração fique aflito. Ele estava dizendo, não permitam que as perturbações tirem a vossa paz. Não permitam na caminhada cristã que as circunstâncias adversas, que os problemas, que as dificuldades, que as enfermidades, que as lutas, que a crise financeira, nada deve perturbar o seu coração e tirar a sua paz. Ele está ordenando. Trata-se de um mandamento tal como não matarás, não adulterarás e não furtarás. Eu citei só 3 aí, dos 10 mandamentos. Se é um mandamento, está em pé de igualdade com esses mandamentos. Porque quem deu os 10 mandamentos foi o Deus Jeová para Moisés. E agora quem está dizendo é o Deus Jeová encarnado em Cristo Jesus, que veio a esse mundo para nos salvar. Trata-se então-se de um mandamento. Não é uma orientação psicológica. Não, não é. Ou um conselho de autoajuda. É um mandamento do alto, de Deus através de Cristo. Mas não é uma orientação psicológica. Você vai ao psicólogo e diz, você está com o coração aflito, então o psicólogo dá. Manda você desabafar. Desabafa. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é pegar lá na livraria um livro de autoajuda e começar a repetir uma série de palavras. Está muito em voga, é a autoajuda. As livrarias têm livros mostrando. Não, não é isso. Não é você que tem forças. Não é de dentro de você. É um mandamento divino. O salmista já havia testemunhado no Salmo 119. O que me consola na minha angústia? O que consola você na sua angústia? O que dá paz ao seu coração na hora que chega a tempestade? É isto, que a tua palavra me vivifica. O salmista está dizendo que na hora da angústia do seu coração, da aflição, da tristeza, da agonia da alma, ele está afirmando que a palavra de Deus consola. Ela. E somente ela pode nos trazer grande paz. E aí está outro texto, Salmo 119. Quem é que tem paz? Quem vai ao psicólogo? Quem lê um livro de autoajuda? Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Então, se você que está conosco pela internet, se você que está aqui nesse templo, está vivendo um drama difícil, ouça a voz de Cristo nesta manhã. Não se turbe o vosso coração. Busque nele, na graça dele, na palavra dele, o consolo que somente ele pode oferecer.
Mas, além de ser um mandamento, trata-se de um mandamento para acalmar a perturbação interna do coração. E Jesus é especialista de coração. Ele diz, não se turbe o vosso coração. O nosso coração, essa expressão na Bíblia, ela significa todo o nosso ser. Pensamentos, emoções, sentimentos. A palavra coração na Bíblia, quando você lê no Velho Testamento, nos Salmos, está dizendo que é o seu ser, o centro da sua vida. É tudo quanto você é lá dentro, o mais profundo, no âmago da sua vida. E só uma pessoa que vai lá, que penetra lá, que conhece 100%, é Jesus. Então trata-se de um mandamento para acalmar a perturbação da alma. Jesus diagnosticou a alma dos seus discípulos. Quando ele disse lá no capítulo 13, eu vou partir, há um traidor no meio de vocês, Pedro vai me negar. Ele leu, ele fez uma leitura do que estava no coração de cada discípulo. Ele leu o que estava escrito nas suas mentes e nos seus corações. Somente ele sente e conhece o que passa em nossa alma. Você pode conversar comigo, expor a sua situação, verbalizar o que está doendo, mas só Jesus conhece 100% do que passa. O coração é a sede das emoções, dos sentimentos. É o centro, o âmago do nosso ser, como o reservatório de tudo que somos. Podemos conhecer o coração como o centro do nosso ser, porque com nosso coração oramos, meditamos e guardamos a palavra de Deus. Problemas externos, acontecimentos desagradáveis e imprevisíveis são internalizados, roubando a paz interior. Isso é normal e pode acontecer com o crente mais consagrado. Você está se sentindo culpado, porque você é crente e está aflito? Pode acontecer. Nós não estamos isentos de aflições, do coração ficar perturbado. Jesus conhece o nosso coração. Os discípulos estavam desapontados, pois pensavam que Jesus era o Messias político que implantaria um reino secular em Israel. Eles estavam tristes porque Jesus os deixaria e angustiados porque um dos 12 seria o traidor. Eles se sentiam abandonados e órfãos. Essa era a condição dos discípulos. É um mandamento, como os demais mandamentos. Trata de um mandamento para acalmar o nosso coração. Trata-se de um mandamento coletivo. Ele não é somente para uma pessoa. Veja aí, não se turbe o vosso coração. Jesus não virou para João e disse, João, não turbe o seu coração. Ele disse para todos os discípulos, não se turbe o vosso coração. É um mandamento coletivo. Foi para todos os discípulos e é para todo cristão. As perturbações da alma atingem a todos e não somente aos nervosos e ansiosos. Alguns, olha, eu estou aflito porque eu sou nervoso e ansioso. Você ouve essa expressão. Ah, pastor, eu estou angustiado porque sou uma pessoa nervosa e ansiosa. Todos nós, como pecadores, temos alguma dose de ansiedade e alguma dose de nervosismo. Não escapa ninguém. Pode ser dose maior ou menor. Na aparência, muitas vezes. Porque às vezes aquilo que você pensa que é calminho, não é tão calminho assim. Mas independe. Enquanto estivermos no mundo, passaremos por aflições. João 16:33. Qualquer que seja a idade, sexo e o temperamento. Independe.
Todos os discípulos de Jesus estavam perturbados de coração. É um mandamento para acalmar o nosso coração, e é um mandamento para todos nós, para cada um de nós. Tendo em vista o que eu expus até agora, eu vou expor princípios, verdades ou calmantes para uma alma perturbada. Se é verdade que todos nós podemos ficar perturbados, aflitos, como que Jesus, depois de dar esse mandamento, ele vai propor a solução para o coração perturbado? Veja a sabedoria de Jesus. Ele não só dá o mandamento, mas ele mostra como obedecer o mandamento. Fantástico. Simplesmente palavra fantástico. E por que isso? Ele é o Deus encarnado, ele é o Senhor desta mesa, é o cabeça da igreja. E segundo João 13:13, vós me chamais mestre, e eu o sou. Ele é o mestre por excelência. Ele não só conhecia o coração de cada discípulo, ele não só conhece o nosso coração nesta manhã, mas ele dá princípios, verdades ou calmantes para uma alma perturbada. Eu coloquei a palavra calmantes ali, porque às vezes a pessoa corre para a farmácia para acalmar o coração. Vai comprar maracujina. Vai comprar Rivotril. Eu não estou dizendo que pode ser que no seu caso há uma patologia que você precisa de medicamentos. Não estou dizendo isso. Não. Há situações que o medicamento é indispensável. Não é nesses casos que eu estou dizendo. É quando você não tem patologia e você corre para a farmácia, no lugar de obedecer a palavra de Deus. E busca o calmante no lugar errado e da forma errada. A primeira coisa que Jesus disse para eles não ficarem perturbados está no texto. É só ler a Bíblia, está aí. Eu não vou tirar nada do que está no texto, nem acrescentar nada no texto. Veja aí. Depois que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Deu o mandamento. E agora ele dá o quê? Os princípios. A solução. Credes em Deus, crede também em mim. A fé ajuda a tranquilizar o coração. Não desistam. Não abandonem a fé. Eu vou para a cruz no lugar de vocês. Eu vou partir. Mas não abandonem a fé. Em meio às circunstâncias, em meio à tempestade. Não desistam. Não deixem de crer em Deus. Creio no único Deus verdadeiro, o meu Pai. E nem deixem de confiar em Jesus. Duas verdades importantes em minhas situações. Quando você estiver enfrentando a tempestade, busque a Deus, creia em Deus, Ele está presente. Continue crendo em Jesus. E confiando em Jesus. A fé é um calmante espiritual poderoso, pois ela vê o invisível. E não só vê o invisível, ela recebe o impossível. Ela recebe o impossível. Dentro da soberania de Deus, é lógico. A força e a coragem que precisamos para permanecer na fé procedem da confiança que o Deus invisível está conosco. Deus está conosco. No problema, mas acima do problema. Deus não é sufocado pelos problemas. Deus não é encurralado pelos problemas. Quando os discípulos estavam numa tempestade, Jesus foi ter com eles, lá no mar da Galileia, ele veio andando sobre as ondas. Em cima. Deus está conosco no problema e acima dos problemas. Continue crendo.
Essa é a primeira palavra importante que Jesus dá. Primeiro, verdade, primeiro princípio. Mas há uma segunda coisa que ele fala. Veja no texto aí. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando chegar o problema, olhe para o céu. Preparem-se. Quando estamos com o coração perturbado, precisamos olhar para o céu e pensar nas coisas lá do alto. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 3. Olhar para Cristo. Para acabar com as tristezas, precisamos lembrar que somos peregrinos nesse mundo. E temos um pai, uma família e um lar eterno. Não somos eternos aqui. Nesse mundo, os problemas chegam. A dor chega. A doença chega. A tristeza chega. Mas não esqueçamos de olharmos para o céu. Alguém já disse que muitas vezes Deus nos coloca na cama, doentes, para olharmos para cima. Para tirarmos o foco desse mundo, os olhos desse mundo, e nos desvencilharmos das coisas passageiras desse mundo. Temos um pai, uma família, e temos um lar. O que é o céu? O céu é um lugar. Olhe para o texto aí. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. A palavra casa aqui no texto, lembrando que o céu, a casa é a casa do Pai, ela significa um lugar real, não apenas um estado mental. Ah, o céu é um estado mental. Não, o céu é um lugar, não apenas um estado mental. Ele retrata o céu como um lugar adorável em que o Pai habita. Na verdade, a palavra casa em grego significa lugar de moradia. E não só de moradia perpétua, eterna. Casa celestial. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Repito, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Preparadas. E a Bíblia descreve o céu de várias formas. Vou apresentar só um resumo. A Bíblia diz que o céu é um país, pela sua vastidão. A Bíblia diz que o céu é um paraíso, por causa da sua beleza. A Bíblia diz que o céu é uma cidade. Até um hino que fala, jamais se contou metade da glória da cidade celeste. É uma cidade pela quantidade de habitantes. É um reino pela sua organização. Mas como que Jesus chama o céu? No texto que estamos expondo. Jesus o chama da casa do Pai. A casa do Pai. Você está angustiado nessa manhã? O problema chegou à sua casa, ao seu coração? Olhe para cima. Olhe para o Pai. Pense na casa do Pai. Pense. O que a casa do Pai lembra? Amor, carinho, aconchego, abrigo. Você quando vai à casa do seu pai, você chega lá, abre a geladeira, toma lá o leite, come o que está lá, o bolo. Você se sente à vontade, é a casa do Pai. Você está na família.
O céu é essa casa do nosso Deus, que é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Nós oramos isso. Está difícil a caminhada, busque o Pai. Creia no Pai, confie no Pai. E olhe para o céu, a casa do Pai. Mas também o céu é estar com Jesus. Veja no texto aí. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu vou embora, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vou levar vocês para que estejam comigo. E veja que ele usa aqui 2 vezes o verbo preparar. Está no verso 2, está no verso 3. Alguns podem imaginar assim, bom, Jesus foi carpinteiro na terra, né? Aprendeu lá com José a ser carpinteiro. Jesus morreu, ressuscitou, está no céu lá, cada salvo, cada um que se converte na terra, Jesus tem que correr para construir uma casa. Não. É uma ideia aqui o seguinte, como que Jesus preparou o céu para nós? Como que aconteceu esse preparo? Todos os eleitos que já foram salvos e todos que ainda serão salvos por Cristo. Ele preparou o céu para nós morrendo em nosso lugar. Ele está dizendo, eu vou para a cruz. Eu vou morrer por vocês. E a minha morte na cruz vai abrir as portas do céu para vocês. A minha morte, ressurreição e exaltação. Ele está entronizado junto ao Pai, intercedendo por nós. Então o preparo é ele, Jesus, com a sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. E não só isso, essa mesa que vamos nessa manhã, nós vamos para essa mesa, porque todas as vezes comerdes esse pão, beber esse cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Ele voltará para nos levar. Aí já preparou o céu para nós. Já preparou. Ele diz o seguinte, estar com Jesus em João 17, 24. Pai, a minha vontade. Olha o que ele disse na oração sacerdotal. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Todos que serão salvos. Para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, eu quero que todos que me deste estejam comigo, estar com Jesus. E Filipenses 1, 23, Paulo dizendo, ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Alguns podem pensar assim, puxa, teria sido tão bom se eu tivesse nascido no tempo que Cristo se encarnou. E eu morasse na Palestina, inclusive, para conhecer Jesus pessoalmente, para vê-lo pessoalmente, para ver Jesus pregando, fazendo milagres. Não se sinta inferior por isso. Os que viveram com Cristo na Palestina, foi um tempo, 30 anos. Os discípulos, intimamente 3 anos. Você vai estar com Jesus no céu por toda a eternidade. Seu privilégio é grande. Lá no céu, estaremos para sempre com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como chegar ao céu? O céu é um lugar, não é só um estado mental, é a casa do Pai, é moradia eterna,
vamos estar com Jesus para todo sempre, vamos ver a Deus através de Jesus. Mas agora, como chegar ao céu? Continua o texto. E diz aí, verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, não sabemos. Para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como chegar ao céu? Primeiro é o mandamento de Jesus, não sirva o vosso coração. Isso é o mandamento dele, para todos nós. Princípios que ele nos dá para vencermos a perturbação, olhar para cima, olhar para o céu, estaremos com Jesus. E como chegar ao céu? Jesus é completo, não deixou escapar nada. Primeira coisa que ele diz aí, eu sou o caminho. Eu, o pronome eu é pronome pessoal. Quando você estudou aí na escola, pronome eu sou o caminho. Eu. Então o caminho para o céu, não somos salvos através de uma religião, de uma instituição, ou porque a nossa conduta é admirável. Eu sou o caminho. O pronome eu indica que somos salvos por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e é só Jesus, mais ninguém. Só Ele pode nos salvar. Somente Ele. Mas para ir para o céu não é só crer em Jesus, que Ele é uma pessoa, mas é um caminho exclusivo. Exclusivo. Existe uma afirmação religiosa que diz que todas as religiões levam a Deus. Estamos cansados de ouvir isso. Então a afirmação é falsa, é mentirosa. E no mundo pós-moderno falar isso é uma agressão às pessoas. Ah, você está sendo petulante. Está sendo orgulhoso. Só você tem a verdade. Não sou eu. É a palavra de Deus. A petulância não é minha. A prepotência não é minha. A palavra de Deus está dizendo que o caminho para o céu é exclusivo. É uma pessoa e só essa pessoa. Pois ninguém pode chegar a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Ele disse. O artigo definido o. Não é um. Não é artigo indefinido. É o. Revela claramente que Jesus é o caminho e não um dos caminhos. Tem os dois textos aí. Atos 4:12. Diz que não há salvação em nenhum outro nome. Nenhuma outra pessoa. Só em Jesus. 1 Timóteo 2:5. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Não é um dos mediadores. É o único. Para ir para o céu, só há uma pessoa. Jesus. É exclusivo. É Jesus. No versículo predomina a ideia de que Jesus é o caminho. É a sua melhor, e a melhor tradução desse texto seria o comentarista William Hendrickson, grande comentarista bíblico. Ele diz que a melhor tradução desse texto seria: eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Essa seria a melhor tradução desse texto. Eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Jesus é o princípio, o meio e o fim. Nele nós devemos iniciar, prosseguir e terminar. E terminar. Eu gostaria de resumir essa exposição de que Jesus é uma pessoa, é o único caminho,
E só Ele, como Jesus, pode nos salvar, trazendo à sua mente a parábola do filho pródigo. Para ilustrar, a Bíblia ilustrando a Bíblia. A parábola do filho pródigo mostra o filho que foi embora e que voltou para a casa do pai. Jesus fala que a casa do pai é o céu. Eu queria pensar em 3 coisas iniciais. O filho pródigo estava perdido. Perdido. Ele foi embora, estava perdido. Desnorteado, desorientado. Todo pecador sem Cristo está perdido. Desorientado. Nós estávamos assim também. E Jesus é o caminho. Quando alguém está indo para algum lugar, hoje é mais difícil com o GPS, né? Hoje é muito difícil alguém ficar perdido, né? Mas pode acontecer. Às vezes o local não está registrado no sistema do GPS, você pode não chegar lá. Mas onde você está perdido e alguém aponta para você o caminho. Aí você vai e chega. Todo pecador sem Cristo está perdido. Provérbios diz que há caminhos de morte. Todo pecador que não busca o caminho que é Cristo, está buscando o caminho de morte. Os seus caminhos, suas opções. O filho pródigo teve que encontrar o caminho para voltar para a casa do pai. Porque estava perdido. Perdido. Jesus é o caminho. Mas o filho pródigo também era um ignorante. No aspecto espiritual. Ele estava achando que desfrutar o mundo era a melhor coisa do mundo, da vida. E na sua ignorância ele mergulhou no pecado. Se desgraçou no pecado. Todo pecador sem Cristo é um ignorante espiritual. Pode ser doutor, ter doutorado. Toda pessoa sem Cristo é um ignorante espiritual. Vive a sua filosofia, vive as suas ideologias. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Só Ele é a verdade, por ignorante espiritual. Eu sou a verdade, não há outra verdade. Mas o filho pródigo estava morto. Se você ler o texto de Lucas lá, o que o pai disse? Meu filho estava o quê? Morto e reviveu. É o que está lá no texto de Lucas. Meu filho estava morto e reviveu. É o termo usado no texto bíblico. Todo pecador está morto em delitos e pecados. Efésios 2:1. Não escapa nenhum. Todo pecador está morto espiritualmente falando. Todo pecador é um cadáver ambulante por esse mundo. Tem vida biológica, trabalha, estuda, tem lazer, mas está morto. E só em Cristo a vida. Então, estou tomando a parábola do filho pródigo para mostrar, olha, Jesus é o caminho para o pecador perdido. Jesus é a verdade para o ignorante, pecador que não conhece a graça. E Jesus é a vida verdadeira e só Ele para o pecador morto em delitos e pecados. Só nele a vida em abundância, a vida verdadeira, só nele. E eu concluo a comparação com o filho pródigo. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Todo pecador, você que está no templo nessa manhã, você que está me ouvindo na internet, sem Cristo você está perdido, ignorante espiritual e morto espiritual. Você pode se arrepender e fazer como o filho pródigo fez. E o pai o recebeu de braços abertos. A
casa do Pai. Como ir para o céu? O céu é um lugar. O céu é estar com Jesus. O céu só se chega lá por uma pessoa, caminho exclusivo, e essa pessoa é Jesus. Mas Jesus continua no texto. Pratiquem a oração. Depois que ele falou que ele é o caminho, que ele revela o Pai, quem vê a mim vê o Pai, eu sou a máxima revelação do Pai. O melhor calmante para o coração perturbado é a oração. Vejamos dois pontos importantes. Jesus conforta os seus discípulos, motivando-os à prática da oração. Depois que ele diz, olha, quem vê a mim vê o Pai. Eu revelo todo ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja agora então aí versículo 12. O que diz? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A prática da oração. A importância de orar. Jesus trabalha desta forma. Temos que praticar a oração. E ele diz, inclusive, que faremos obras maiores do que ele fez. Alguns pensam que eu vou sair por aí ressuscitando morto, curando enfermos. Não é esta a verdade do texto. Fazer maiores obras que Cristo está dizendo que assim que ele morrer, partir, ele vai enviar o Espírito Santo. E essas obras maiores serão o quê? A extensão do Evangelho. A partir de Pentecostes, até Cristo voltar, a igreja avança porque Cristo agora está em nós pelo Espírito Santo. Então essas obras maiores são em extensão. O mundo inteiro. E em quantidade de salvos através da proclamação do Evangelho de Cristo. É desta forma que ele diz então no texto aí. Jesus conforta os discípulos, motivando a prática da oração. Ensina os discípulos como eles devem orar. Pode ver no texto aí, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Não basta orar, é preciso saber orar, e há 4 detalhes no texto. Orar é pedir. E tudo quanto pedirdes, só pede quem precisa. Pois para pedir é preciso ter humildade e submissão. Não é prepotência, não é decretar, não é determinar. Jesus não limita os pedidos, mas nos concede liberdade em tudo quanto. Não há limites para pedirmos a Jesus por meio da oração. É verdade. Orar é pedir em nome de Jesus. Em meu nome. Em meu nome. Isto é, em virtude pela aceitação de tudo quanto tem sido revelado a seu respeito. Como divino Filho de Deus, ele é um com o Pai. Está no texto. Eu e o Pai somos um. Eu revelo o Pai. Orar é pedir com submissão à vontade de Deus. O texto diz, isso farei. Eu o farei. É Jesus falando que ele vai fazer. É ele, o poder é dele. A vontade é dele. Não pede e não manda fazer, mas ele mesmo faz. E ele somente fará o que estiver de acordo com a sua vontade soberana. A igreja avança. Obras são feitas, salvos, perdidos são salvos, através da igreja que ora e que proclama. Orar é saber que a resposta da oração glorificará a Deus. Veja no texto aí. Verso 13. E tudo quanto pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Durante o seu ministério terreno, Jesus sempre buscou a glória do Pai, por intermédio do Filho. Por isso, quando formos orar, precisamos submeter nossos desafios e pedidos ao propósito de glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais?
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Tudo. E o final do texto, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obediência. Jesus encerra dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeiro, no amor não existe medo ou perturbação. Mas o perfeito amor lança fora o medo e o tormento. Quando Deus me amou em Cristo, e agora eu amo a Deus, eu não tenho medo do juízo, não tenho medo da condenação, não tenho medo do inferno. Então, quando o coração está perturbado, obedeça, ame, guarde os mandamentos de Deus. Segundo, o amor nos leva à obediência. Porque amamos, obedecemos ao mandamento divino e não ficar perturbados. O amor produz confiança e paz nas promessas de Deus. Não se turbe o vosso coração. O mandamento de Jesus para os perturbados de coração avalia as razões que têm perturbado a paz no seu coração. Quais são os problemas que está enfrentando? Quais são as dificuldades? Utilize-se dos princípios calmantes que Jesus nos prescreve. Continue crendo no Deus Pai e soberano e no seu Filho Jesus, que revela o coração do Pai. Olhem para o céu, pratiquem a oração, amem e obedeçam ao Senhor. E a paz estará em nosso coração. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que participemos dessa mesa nesta manhã, pegando o pão e o cálice. E esse Jesus, que falou esse texto para os discípulos, que fez o discurso de despedida, João 14, 15 e 16, e que fez a oração sacerdotal, ele está espiritualmente aqui hoje conosco. E é Ele que vai ministrar ao nosso coração esta mesa. Não se turbe o vosso coração. Volte para casa hoje. Confie em Deus e descanse na graça de Deus. Vamos estar nesse momento ministrando a ceia do Senhor. Abram comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Jesus estabelecendo esta mesa. Capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por de muitos para a remissão de pecados. Foi Jesus que estabeleceu esta mesa. Mesa de comunhão, mesa de gratidão, mesa de edificação, mesa de crescimento, de fortalecimento espiritual. O pão é pão, mas ele simboliza o corpo de Cristo. Sua entrega por nós, sua morte em nosso lugar. O cálice é suco de uva, é vinho, mas ele simboliza o sangue precioso de Cristo, que lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, diz lá que nós temos um novo e vivo caminho para chegar a Deus. Esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, é um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Então você vê depois lá em Hebreus capítulo 10.